Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, da sua família, dos seus alunos e que Deus lhe abençoe e que você tenha um excelente aproveitamento da aula de hoje. Nós estaremos hoje estudando a nossa lição de número 7 desse terceiro trimestre, conforme dissemos, cujo título é O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então fala sobre as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje, propriamente dito, estaremos estudando a nossa lição de número 7, do dia 15 de agosto, cujo título é O Ministério de Eliseu. O texto áureo nos diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. A verdade prática nos diz que Deus usou e ainda usa os seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe no segundo livro de Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 ao 11, depois do versículo 14 ao 18, depois no capítulo 4, versículo 1 ao 7 e depois do versículo 38 ao 41. Vamos então, segundo Reis, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor nos chamou, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá tanto de água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Agora, segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que tiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos vazios, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Versículo 38 agora. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na presença
na sua presença e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu a campo, um deles saiu a campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo. Porém, porque as não conhecia. Ele não tinha conhecimento de botânica, ele não tinha conhecimento de ervas, então por isso ele fez sem saber. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou a farinha na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um milagre realizado, um dos milagres realizado por este profeta. Nós temos nesta lição um objetivo geral, que é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Mas temos também 3 objetivos específicos. O primeiro deles é evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo. O segundo é demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E o terceiro é sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, meus queridos, vamos para a introdução de nossa lição. Nós vamos então a um breve panorama na vida deste homem de Deus. Na lição de hoje, estaremos tecendo alguns comentários a respeito do profícuo ministério do profeta Eliseu. Quem era o profeta Eliseu? Era filho de Safate. Quem era Safate? Safate era um próspero empresário do agronegócio. Ele estava junto com seus empregados, com os empregados do seu pai, surcando a terra com 12 juntas de boi, arando terra. Eliseu trabalhava com a 12ª junta e tinha à sua frente mais 11 empregados e 22 bois, além dos 2 com os quais ele trabalhava. E eles estavam realizando o serviço do seu pai. Neste momento, aproxima-se dele o profeta Elias e, sem dizer-lhe uma palavra, uma única palavra, ele simplesmente lança sobre Eliseu a sua capa e prossegue a sua caminhada. Eliseu, quando percebe aquilo, ele corre, alcança o profeta e pede-lhe que o espere um pouquinho até que ele vá despedir da sua família e possa segui-lo. Então, meus irmãos, nós temos aí esta chamada de Deus, Deus usando o profeta Elias para fazer o chamado de Eliseu. Sem falar nada, ele lançou a capa e prosseguiu a sua caminhada, mas o Espírito de Deus testificou no coração de Eliseu que era para ele segui-lo. Então, nós vemos aí este breve panorama na vida deste profeta de Deus. Então, o que aconteceu? O profeta Elias o esperou. Ele mata os 2 bois, desmonta o arado e com as madeiras das cangas fez um fogo, cozeu as carnes, nós poderíamos dizer nos nossos dias, fez um churrasco. Distribuiu aos empregados, ao povo, e ele e o profeta Elias comeram e se levantou e passou a seguir o profeta Elias. E dali em diante passou a servi-lo. Então, queridos, doravante, seu ministério foi marcado por acontecimentos extraordinários. Embora podemos citar 13 milagres realizados por ele em vida, na lição de hoje vamos nos ater a 3 desses milagres. Mas vamos dar uma pinceladinha sobre os 13 milagres, né? Os outros 10 que nós citamos aqui. O primeiro deles, assim que Elias foi elevado aos céus pelo rodamoinho, Eliseu realiza o seu primeiro milagre. Com a capa herdada do profeta Elias, ele lança a capa sobre as águas do Jordão, que se abrem para que ele atravesse a pés enxutos. O segundo milagre foi o milagre das águas, que numa noite alagaram um vale
em tempo de sequidão sem que houvesse chuva, que nós lemos no comentário no texto bíblico de nossa lição. O terceiro, ele realiza a multiplicação do azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Quarto, realiza também a aniquilação da morte por envenenamento no ensopado feito no rancho dos profetas. Quando ele foi informado, mandou trazer farinha, lançou na panela e a comida se tornou salubre, própria para a alimentação de todos. O quinto, as águas amargas de Jericó se transformaram em água potável, quando ele jogou um prato de sal para que as águas se tornassem água potável. Número 6, aconteceu inexplicavelmente o aparecimento de duas ursas que mataram instantaneamente os 42 jovens que zombaram dele. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. 7, com muita fé, ele orou ao Senhor e aconteceu a gravidez da sunamita, mulher rica de Sunem, segundo Reis, capítulo 4, versículo 17. Número 8, o filho dessa mulher que veio a falecer repentinamente teve a sua vida ressurreta com uma oração feita por ele a pedido da sunamita, quando clamou. 9, a alimentação de 100 homens com 20 pães, ele fez um milagre, né? Segundo Reis, capítulo 4, 42 ao 44. 10, a cura do general Naamã, que era leproso, segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. 11, ele fez flutuar o machado que escapara do cabo. Esse machado foi emprestado, que os filhos dos profetas tinham deixado cair no rio, segundo Reis, capítulo 6, versículo 6. 12, após uma oração, ele ordena a cegueira sobre o exército da Síria que viera para detê-lo e os conduz ao centro de Samaria. Entrega ao rei de Israel e manda alimentá-lo, segundo Reis, capítulo 6, versículo 18 e 19. 13, quando ele entrega-os ao rei de Israel, ele pede ao Senhor para abrir-lhe os olhos, e eles voltaram a enxergar, segundo Reis, capítulo 6, versículo 20. Até aí temos os 13 milagres realizados por Eliseu em vida. Mas para que se cumprisse a porção dobrada do espírito de Elias sobre a vida de Eliseu, tinha que ter 14 milagres, pois Elias tinha realizado 7. Se é a porção dobrada, tinha que ser 14. Portanto, faltava um para se completar os 14 milagres. Então, tempos depois da sua morte, alguns homens transportavam um morto para o sepultamento naquelas imediações, e quando passavam com o defunto próximo da sepultura de Eliseu, foram ameaçados por alguns meliantes moabitas. Mediante ameaça, lançaram o morto na sepultura de Eliseu e deram o pé, saíram correndo. Quando o corpo do morto tocou nos restos mortais de Eliseu, o homem ressuscitou e se pôs em pé, segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Isto culminou no 14º milagre, completando exatamente a porção dobrada do espírito de Elias, que havia realizado 7 milagres. Este foi o pedido de Eliseu feito ao profeta Elias antes de ser levado ao céu em redemoinho às margens do Jordão, segundo Reis 2 e 9. Nos 3 episódios fica evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção divina sobre a vida do profeta Eliseu. Vamos agora para a primeira parte. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro subponto fala dos reis bons e reis maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e reis maus. Essa distinção era demonstrada levando-se em conta não apenas como estes reis lidavam com os negócios do reino, se administravam bem ou não, se lideravam bem o povo ou não, mas era levado em conta a sua forma de se relacionar com Deus, a sua vida espiritual. Assim sendo, quando o autor sagrado se referia a um determinado rei como rei mau, ele estava dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em sua forma cultual, ainda promovia adoração a ídolos e a outros deuses, o que ofendia muito a santidade de Deus. Vamos ao segundo subponto. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Nós temos nesse cenário 3 reis. O
Primeiro deles, o rei Jorão, rei de Israel, filho do rei Acabe. Foi reprovado pelo Senhor não pela má administração no seu reinado, mas pelo fato de, como Acabe, o seu pai, ele se afastou de seguir os caminhos do Senhor. E, além disso, levou os israelitas a cometerem a idolatria. Nós temos, número 2, o rei Josafá. Foram 3 reis. O primeiro foi aí o que nós já citamos, Jorão, filho de Acabe. O segundo, o rei Josafá. Josafá foi o 4º rei de Judá, o 6º rei na linhagem de Davi, filho do rei Asa, de quem foi regente por 3 anos, assumindo em 870 a.C., portanto, no século IX a.C., o reinado de forma definitiva aos 35 anos de idade, onde reinou por 25 anos. Ele era considerado tanto pelos seus súditos quanto pelas nações vizinhas um monarca de excelente estirpe, pelo fato da sua austera administração e pela sua obediência à lei do Senhor. Ele levou o povo a adorar ao Senhor. A respeito dele, a Bíblia testifica: Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor. 1 Reis capítulo 22, versículo 43, 2 Crônicas capítulo 17, versículos 3 e 4. Seu reinado foi o auge da história de Judá, exatamente pela sua obediência à lei do Senhor. Vamos agora para o terceiro rei, o rei de Edom. Este rei, talvez por propósito divino, a Bíblia omite o seu nome para esta época, como dissemos no século IX a.C., em 896 a.C. Ele era o titular de um reino pertencente aos Edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Este reino era vassalo de Judá, ou seja, era súdito de outro soberano, pagando-lhe tributos, talvez por falta de estrutura logística, por falta de elementos humanos ou algo parecido. Assim sendo, ficavam submetidos ao reinado de outro soberano, que no caso aqui era o rei Josafá, rei de Judá. Quando o texto de 2 Reis 3, 8 e 9 fala sobre o caminho do deserto de Edom, significa que eles tomaram a longa rota ao sul de Judá até o extremo sul do Mar Morto, numa marcha de 7 dias. E então, seguindo ao longo da fronteira leste de Edom, não teriam que enfrentar os desfiladeiros sinuosos e profundos vales, como o Vale de Zered, nas proximidades dos limites a leste do Mar Morto. Além disto, se não fizessem desta rota, se eles não fizessem este roteiro, essa rota, este caminho, eles teriam que passar na frente do rei Mesa, rei dos Moabitas, que tinha se revoltado contra Jorão, rei de Israel. Exatamente porque tinha que pagar altíssima tributação anual de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã, sendo que este foi o motivo da rebelião. Para evitar esse dissabor, preferiram passar por uma rota que demandaria 7 dias de marcha pelos desertos acidentados de Edom. Se vocês olharem no mapa, no Atlas bíblico, vocês vão ver que o deserto de Edom é um terreno bem acidentado, cheio de montes. E eles teriam, então, descoberto neste período, nesta rota, uma fonte que eles esperavam encontrar água para dessedentar seus homens e os seus animais, mas por causa da estiagem, que já durava um período longo, 7 anos aproximadamente, a fonte havia se secado. Não tendo água para os soldados e para os animais, eles entraram em desespero, ocasião que resolveram consultar um profeta por sugestão do rei Josafá. Assim sendo, consultaram Eliseu, que a princípio se negou a atendê-los por causa da rebeldia e vida idólatra do rei Jorão, filho de Acabe, mas em consideração a Josafá, rei de Judá, ele resolveu atendê-los, orou ao Senhor e dele veio a solução. Vamos agora para o terceiro subponto. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito e consideração ao rei Josafá, Eliseu, então cheio do Espírito do Senhor, previu que as águas chegariam em abundância.
Então ordenou que eles fizessem covas, que mesmo sem previsão de chuvas, nem vento, no dia seguinte eles teriam água. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 17. Disse mais, que o Senhor não só realizaria este milagre, mas também lhes daria a vitória sobre os moabitas. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 18. E assim realmente aconteceu. No amanhecer do dia seguinte, sem chuva, sem previsão, sem vento, todo o vale estava encharcado de água. Quando os moabitas olharam ao nascer do sol, eles olhavam contra o sol. Eles viram um espelho de água avermelhada como sangue refletido na argila do vale de Edom. Imaginaram então tratar-se de sangue que teria jorrado de uma guerra interna entre os 3 reinos que se reuniram contra Moabe, julgando que eles teriam se ferido a espada uns aos outros com grande derramamento de sangue. Então eles partiram para cima para saquear os despojos e foram pegos de surpresa pelos 3 exércitos. Assim sendo, foram derrotados e a vitória foi dada aos 3 reis, tal qual havia profetizado Eliseu. Segundo Reis, capítulo 3, versículos 15 ao 27. Vamos agora para a segunda parte. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Primeiro subponto, fala sobre a situação das viúvas de Israel. Sabemos que a viuvez deixa a pessoa emocionalmente abalada. No caso de uma mulher viúva, é muito mais grave, muito mais complicado, pois além de perder o seu esposo, a sua melhor companhia, o seu melhor confidente, ela perde também a sua estabilidade emocional, ela perde a estabilidade familiar, ela perde a estabilidade financeira, ela perde a orientação. Ainda que nos nossos dias as mulheres, além do cuidado do lar, elas exercem também uma atividade comercial que lhe traz alguma recompensa financeira para o auxílio do pagamento das despesas do lar. No caso das viúvas dos tempos bíblicos, era bem mais difícil, pois elas não tinham uma atividade extra-casa. Assim sendo, dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento e dos seus filhos. Com a inesperada morte destes, esses maridos, elas ficavam totalmente desprotegidas. É o caso desta viúva, objeto de nosso estudo, que era mulher de um dos filhos dos profetas de Israel. E alguns historiadores chegam a dizer que esta mulher era a viúva de Obadias, um dos profetas lá do reino de Israel, que atuava lá aos pés de Acabe. Esse Obadias, ele era um profeta de Deus e no período da seca, quando Elias estava lá para o ribeiro de Querite, que ele foi expulso por Jezabel, ele juntou 100 profetas e em 2 covas ele colocou 50 numa e 50 na outra. E ele tratava desses profetas, provia eles de alimento, pão e água todos os dias. E há alguns historiadores que chegam a dizer que por isso que ele contraiu dívidas extra-família, cuidando desses profetas, alimentando esses profetas, mas Deus cuida dos seus. Após então a morte do marido, de Obadias, a mulher ficou numa situação deprimente, muito complicada financeiramente. Faltava-lhe a proteção do lar, faltava o referencial paterno para os filhos, faltava alimentação, vestimenta, calçados e outros recursos para ela, para os filhos também. Além disto, ficaram algumas dívidas de compromissos assumidos pelo marido. Hoje, por exemplo, é diferente. Quando a gente faz um financiamento, quando a gente compra numa loja, uma compra de elevado vulto, o que acontece? Quando a gente faz o financiamento lá nessa loja, primeira coisa que eles fazem, embute um seguro de vida ali. Baratinho, mas embute. Aquele seguro é para que no caso da morte daquele devedor, a seguradora cobre, eles não tomam prejuízo. E aí a viúva não tem que arcar com essas despesas, porque morreu o marido, com ele morreu as dívidas. Mas aqui no caso das viúvas do tempo bíblico, não tinha seguro. E os credores então vinham para receber as dívidas e não tendo com o que pagar,
sofriam ameaças de levar os seus filhos para serem vendidos como escravo ou para trabalhar para os seus credores o resto da vida. Segundo Reis capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, sabendo que o profeta Eliseu estava nas imediações, ela vai até ele diz: profeta, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Veja bem que Obadias era dos filhos dos profetas, por isso que ela disse assim: teu servo servia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que tinha eu de fazer? Declara-me o que é que tens em sua casa. Ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo Reis capítulo 4, versículo 1 e 2. Mediante então a necessidade da viúva e sua confiança em Deus, porque ela creu que o profeta poderia fazer alguma coisa. O profeta então lhe manda tomar muitas vasilhas emprestadas e que fosse derramado do pouco azeite que ela tinha sobre as vasilhas, que conseguira. Ele mandou que pedisse vasilhas emprestadas e que ela entrasse e fechasse a porta sobre ela e os seus filhos e fosse pegando do pouco azeite que tinha na sua botija e fosse enchendo as vasilhas e colocando à parte. E foi enchendo. Acabaram-se todas as vasilhas. Quando ela falou para o menino: traga-me mais uma vasilha, ele disse: acabaram-se todas. Então o azeite cessou, parou. Então, assim pela fé e obediência daquela viúva, Deus ouviu o seu clamor e supriu todas as suas necessidades. Segundo Reis capítulo 4, versículos 3 ao 7. Ora, segundo subponto, vamos falar sobre uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar um milagre. Então Deus não precisa de muita coisa para operar um milagre. Precisa de fé, fidelidade no nosso coração, precisa de temor e Ele querer fazer. Porque Deus é poderoso, Ele faz aquilo que quer porque Ele é Senhor. Após ouvir da mulher que só tinha uma botija de azeite, o profeta Eliseu mandou que ela tomasse muitas vasilhas emprestadas para que o milagre da provisão fosse levado a efeito de forma satisfatória. Ela então entra em casa com os filhos e, conforme a orientação recebida do profeta, passa a derramar do pouco azeite que ela tinha na sua botija, passa a derramar então nas vasilhas que tinha tomado emprestado e deixando de lado à medida que ficavam cheias. Segundo Reis capítulo 4, versículo 2 ao 4. Assim aconteceu. Quando acabaram todas as vasilhas vazias disponíveis, o azeite cessou. Ela então procurou orientação com o profeta sobre quais os próximos passos ela deveria seguir. Ele disse a ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 6 e 7. Veja que ela precisou ter fé, mas ela precisou ter também obediência ao Senhor. Ela precisou obedecer àquilo que o profeta lhe orientou. Quando o azeite foi multiplicado, ela não separou lá algumas vasilhas de azeite. Não, simplesmente ela procurou o profeta e falou: olha, está tudo cheia, o que eu faço? Ela não separou nada, ela não deu jeitinho brasileiro. Simplesmente ela falou: o que eu faço? Ele diz: vai, vende o azeite, paga a conta e o que sobrar você vive, você e os seus filhos. Isso quer dizer, viva em liberdade, viva a vida que Deus lhe proporcionou. Então, aí está o segredo da vitória, a obediência, fidelidade e obediência. Terceiro subponto, fé, obediência e família unida. É o que nós acabamos de dizer. Mas aqui nós podemos perceber que Deus tem prazer na unidade da família. Por que ela então procurou o profeta? Porque ela amava os seus filhos e não queria perdê-los para os credores. Se ela fosse responsável, sem amor à família e não tivesse fé, ela iria entrar em desespero e nenhuma solução para o caso aconteceria. Mas, fazendo então uma aplicação para os nossos dias, nós podemos ver quantas famílias perdem os seus filhos jovens e adolescentes para o mundo e para o inimigo das nossas almas, simplesmente por falta de responsabilidade e temor a Deus e obediência à sua palavra. Às vezes, quando esses meninos estão pequenos,
Até vão à igreja, são ensinados na escola dominical, a boa forma de um viver cristão, mas aos pais cabe a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho que devem andar. O amor, a ternura, o fino trato, o afago para com os filhos devem ser dados e vividos pelos pais. Isso não pode ser terceirizado. Com autoridade, sim, mas sem aspereza, conduzindo-os sempre no caminho do Senhor e mesmo depois de crescidos, criados e até casados, os pais devem exercer o sacerdócio no lar e policiar os seus filhos sobre a sua vida devocional. Intimidade com Deus, também uma vida de submissão ao Senhor. Eu posso dizer isso em público, eu tenho 2 filhos, posso dizer sem medo de errar, porque de repente eles podem assistir esse vídeo e eu falando a respeito deles. Eu tenho 2 filhos abençoados, casados, servos do Senhor, foram ensinados no caminho do Senhor, foram ensinados no temor do Senhor, foram criados embaixo dos bancos, enquanto nós cultuávamos, enquanto eu fazia ensaio de coro, que foi regente de coral por mais de 30 anos, eles ficavam dormindo, aprendiam os hinos ali embaixo do banco, cantando. Hoje eles estão casados, eu já tenho 2 netos, no final do ano chega o 3º neto. Eles estão casados, mas eu ainda não perdi o sacerdócio. Até a vinda de Jesus, eu vou continuar com a responsabilidade de vigiar os meus filhos para não perdê-los para o mundo. De tempo em tempo, pelo menos uma vez por semana, eu ligo para eles. Ambos moram em Curitiba. Eu ligo para eles e falo sobre o viver cristão, sobre uma vida de adoração ao Senhor, de como eles ensinaram os seus filhos, como eles cobrarem os seus filhos, como eles foram cobrados por mim. Então, não é porque cresceu, porque casou que deixou de ser filho. Não. Os pais devem exercer o sacerdócio enquanto viverem, até que Jesus venha nos buscar. Caso algum desses filhos, for engodado pelo maligno, pelo inimigo das nossas almas, atraído pelas coisas do mundo, os pais devem lutar com todas as forças, com fé e obediência à palavra de Deus. Se oferecerem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, no culto racional, em oração e súplica pelos seus filhos. Não permita jamais que o mundo leve os seus filhos para serem escravizados e para serem servos do vício, do pecado. Não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós geramos os nossos filhos para a glória de Deus e não para ser servo do mundo, para ser servo do inimigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, inclusive gerar filhos. Os filhos que vocês geram têm que ser para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, pai de filho pequeno, ou filho adulto, ou filho casado, cobre os seus filhos, lembre eles que eles têm um compromisso de fidelidade com o Senhor. Não perca os seus filhos para o mundo. Nesse episódio da multiplicação do azeite, podemos ver que a fé e a obediência são ingredientes necessários para que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nossas vidas. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muitas vezes os milagres que buscamos não acontecem a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé e obediência à sua palavra. O milagre e as bênçãos de Deus acontecem na intimidade da família. 2 Reis capítulo 4, versículos 4 e 5. Vamos para a terceira e última parte, a morte que havia na panela. Vamos falar no primeiro subponto a respeito da escola dos profetas. Esta escola de profetas, ou rancho de profetas, era uma espécie de escola teológica em tempo semi-integral. Por que semi-integral? Porque tinha alguns deles que eram casados. Eles ficavam lá durante o dia e à noite iam pernoitar em casa. Então, era uma escola teológica em tempo semi-integral. Ali eles aprendiam como refutar, como confrontar, como combater a apostasia que já estava crescente naqueles dias. O povo de Deus, influenciado pelos reis, nesta época aqui, o rei Acabe,
que dominado pela maligna esposa Jezabel, instigava o povo à idolatria. Aí a necessidade da ampliação deste quadro de profetas, para que, neste isolamento, eles pudessem ter uma comunhão mais profunda, mais íntima com Deus. E devidamente orientado pelos seus líderes, pelos seus professores, eles tivessem conhecimento mais abalizados, mais consistentes para o combate das heresias ensinadas pelos soberanos que já estavam fora dos planos divinos. A expressão discípulos dos profetas é bem conhecida nos nossos dias. Expressão esta que também fora usada na época neotestamentária, principalmente nos tempos de Jesus. Jesus e os seus discípulos, a escolha dos seus discípulos. Mas como há também a expressão filhos dos profetas, convém também darmos um breve relampejo sobre isto. Esta expressão era usada porque os alunos dessa escola de profetas tinham um respeito muito grande por seus líderes. E por esse elevado respeito nutrido por eles em relação aos seus mestres, eles os consideravam e chamavam de pai. Observe que em Angola, por exemplo, ainda hoje, usa-se muito esta expressão. Os líderes são chamados e respeitados e considerados como pais. Diga-se de passagem, nesta corporação dos filhos dos profetas, esta corporação dos filhos dos profetas se iniciou no tempo do primeiro reinado da gestão do rei Saul e foi fundada pelo profeta Samuel, 1 Samuel 10, 9 a 13. Há informações que esses ranchos de profetas ou escolas de profeta receberam orientação, como dissemos, do profeta Samuel, do profeta Elias, do profeta Eliseu, do profeta Isaías, entre outros, Isaías 8 e 16. Eles viviam radicados em Betel, em Jericó e em Gilgal, segundo Reis 2, versículos 3, 5, 7 e depois versículos 15. E ainda capítulo 4, versículo 38. Nestas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da lei de Deus. Desenvolviam um relacionamento mais estreito com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. O segundo subponto fala sobre a morte na panela. Foi exatamente na escola ou rancho de profetas que estava em Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. O seu servo não entendia muito de ervas e legumes, foi lá e cortou algumas folhas de uma planta selvagem, tipo taioba, né? Que eles chamavam coloquíntidas, porque a taioba é uma planta muito gostosa, tem uma espécie dela que é própria para o consumo, mas tem uma outra que é venenosa. É quase igual, tem uma diferença. Quem conhece sabe diferenciar uma da outra. Agora, quem não conhece vai comprar gato por lebre. Se cortar aquela outra que é venenosa, é comer e dar uma alergia na boca, na garganta, que a pessoa vai parar no médico. Então, assim aconteceu. Ele pegou uma erva que ele não conhecia e alguns pepinos venenosos. Acabou preparando a sopa com esses pepinos selvagens venenosos, 1 Reis, capítulo 4, versículo 39. Aí quando os alunos provaram a sopa, perceberam que tinha algo nada salubre. Portanto, era um venenoso laxante purgativo. Nós temos na nossa natureza uma autocrítica. Se você vai comer alguma coisa que não faz bem, uma coisa estragada, você colocou na boca, dali a pouco a barriga começa a roncar. Você já sabe que vai fazer mal, você já cai fora, aquilo é venenoso. Foi isso que aconteceu com eles. Eles colocaram na boca e percebeu que era algo venenoso. Ele alarmou isso ao profeta Eliseu, que mandou trazer a farinha e colocando na panela, com certeza, dando graças a Deus pela provisão e repreendendo o maléfico, o estado daquela sopa, né? O malefício que aquilo poderia causar aos discípulos, mandou servir a todos que se alimentaram sem nenhum risco para a sua saúde. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41.
Queridos, estamos chegando para a conclusão do nosso estudo. Nos 3 milagres apresentados na presente lição, percebe-se que eles aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Não que Deus não possa fazer sem ajuda humana, ou que dependa da nossa participação, não, mas porque Ele nos dá o privilégio de sermos participantes, de sermos coparticipantes daquele milagre por Ele realizado. Isto quer dizer que Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. Não posso terminar essa aula, queridos, sem te lembrar uma coisa muito importante. Sabe o que é? Você já deve imaginar. Jesus voltará a qualquer momento. Ele pode voltar ainda hoje. Você não pode se esquecer disso. Você precisa estar preparado. Fique alerta, fique atento, fique vigilante, esperando por este tão almejado dia. Quando você sair de casa ou quando você for deitar, abra a janela, olha para os céus, as estrelas e diga: Senhor, eu vou descansar agora. Mas se o Senhor vier hoje, eu quero ouvir o som da trombeta e eu quero subir ao teu encontro. E diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um forte abraço e até a próxima aula.